Graça e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Essa aula aqui, ela faz parte de um dos nossos módulos Ministério Profético, Trabalhadores da 1ª Hora. Esse treinamento é uma jornada em vídeo, onde nós abordamos sobre toda a estrutura que compõe a Igreja de Cristo. Você pode estar acessando o treinamento completo nesse QR Code que vai aparecer em algum canto aqui dessa tela. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, não esqueça de se inscrever. Ative o sininho, deixe o seu like para fortalecer o nosso canal. E é muito importante que você participe nos comentários, tanto se você concorda ou discorda com o conteúdo aqui compartilhado. Dessa forma, o YouTube entende que esse conteúdo é importante e vai entregar para mais pessoas. Então é muito importante que você deixe o seu like, se inscreva e comente. Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai ver, tá, alguns detalhes sobre o falso profeta. Tá? Então, de primeiro momento, parece ser muito simples identificar se uma profecia provém de Deus ou não. Tá? Então, para identificar se alguém é falso profeta ou não, basta você observar a palavra que ele está liberando. Se a palavra se cumprir, esse é um profeta verdadeiro, em primeiro momento. Se não se cumprir, é porque essa pessoa é um falso profeta. É simples assim. Ou pelo menos parece ser simples em primeiro momento. Agora vamos ver um texto bíblico que traz essa essência pra gente. Se encontra lá em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 21 e 22. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou, e tal profeta, não tenhas temor dele. Então aqui a gente vê Moisés dando algumas orientações ao povo de Israel. Em primeiro momento, parece ser muito simples identificar quando alguém é falso profeta ou quando não. Ou seja, conforme o texto que a gente acabou de ler, se a palavra daquela pessoa se cumprir, em primeiro momento ela é um profeta verdadeiro. Se não se cumprir, então é um falso profeta. Mas existem alguns outros detalhes que eu quero que você observe no texto. Perceba que a profecia que estava sendo liberada, né, ela vem carregada de soberba. Ou seja, o texto afirma que com soberba o profeta falou. Esse tal profeta falou. Então quando você observa a característica da soberba, você percebe que a soberba não é um atributo de Deus. Ou seja, dá-se a entender que aquela profecia, aquela palavra, tem procedência maligna. Concorda comigo? Então vamos ver alguns textos bíblicos aqui. Em Tiago, no capítulo 4, versículo 6, vai dizer assim, ó: antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, vai dizer também, semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, você percebe que Deus tem uma resistência à soberba. A soberba não pertence aos atributos de Deus. Então isso é de fonte maligna. Então se alguém está entregando uma profecia carregada desses atributos que não são de Deus, soberba, ganância, arrogância, prepotência, altivez, orgulho, saiba que aquela pessoa que está liberando é um falso profeta. Conseguiu captar isso? Então, em primeiro momento, parece ser simples, mas não é. Você tem que estar atento. Quando a pessoa está liberando algo sobre você, tá? Ou sobre uma nação. Então, algo que eu quero destacar aqui também, que eu nem era para ter falado na primeira aula, eu acabei esquecendo, é que existe o dom de profetizar, o dom de profecia, e existe o ministério profético, tá? Então, o dom de profetizar, lá de 1 Coríntios, no capítulo 12, você vai ver que tem o dom de profetizar. Qualquer membro do corpo pode receber esse dom, fluir nesse dom, porque assim como todos os outros dons, está inserido no Espírito, ele usa como ele quer. Então pode uma pessoa profetizar, mas não ter um ministério profético. Quero que você entenda isso. Então lá no Antigo Testamento você vai ver que Saul ele profetiza, mas Saul não era profeta. Tá? Estou usando o Antigo Testamento como exemplo. Ou seja, o ministério profético, lá de Efésios 4:11, ele é mais abrangente. Ele é um ministério que ele carrega em si uma responsabilidade maior, tá? Então, como identificar um ministério profético de alguém que tem dom de profetizar? Vai ver que
o ministério profético é algo mais amplo. Então, quando alguém carrega um ministério profético, essa pessoa, ela, ela sempre vai se direcionar a, a, a pessoas que carregam uma responsabilidade maior. Então, você vai ver que ele vai assessorar uma nação, vai assessorar o corpo de Cristo como um todo, a igreja, tá? De forma ampla, abrangente, até mesmo global. Pega isso. Né? Ou seja, vai lidar com principados, né? Estou falando na esfera príncipe, tá? Que a gente liga muito principado a demônios. Mas o principado é príncipe, aquele que está em posição de governo. Tá? Então, o ministério profético, ele vai ter essa responsabilidade. Quando você vê o Antigo Testamento, você vai ver que os profetas sempre assessoravam quem? Os reis. É uma responsabilidade maior. Agora, profetizar vai ser mais voltado à comunidade local. Ou seja, não tem uma amplitude, uma ampliação tão grande. Então, alguém que vai ter o dom de profecia, às vezes ele vai servir a comunidade que ele vai servir a igreja local, onde ele faz parte, a congregação que ele faz parte. Às vezes sua profecia vai ser mais direcionada a algumas pessoas, algum grupo de pessoas. Tá? Então, o dom de profecia é isso. Então, nem todo aquele que profetiza é profeta, possui um ministério profético. Você tem que saber isso, tem que ter isso bem claro, essa divisão na tua mente. Só aí você já desperta para aqueles que só entregam profecias diretas, ou seja, de pessoas para pessoas. Tem que ficar muito atento a isso. Ou seja, atentos aos detalhes, como a gente viu antes. Então, para identificar um falso profeta, você precisa ver se aquilo que ele está falando tem fundamento bíblico, encontra-se na Bíblia, tem amparo bíblico para aquilo que ele está dizendo, se não tem, tá? Se aquela palavra vai se cumprir ou não. Teve profecias que liberaram sobre a minha vida que foram se cumprir 7 anos depois, 5 anos depois. Lembro até hoje de uma irmã, acho que eu já falei aqui nas primeiras aulas. Ela me entregou que eu seria militar, no congresso de irmãs que teve de manhã. E ela falou, olha filho, eu te via fardado. Eu tava tocando bateria, né, eu sou baterista, tava tocando, tava organizando ali no final do culto, né. Ela chegou até mim e perguntou se ela poderia entregar uma palavra de Deus na minha vida. Na época, não fechou com o meu contexto, tá? Aquela profecia. Porque eu não queria ser militar. Eu tinha 14 anos na época. Passou-se um tempo, eu comecei a pegar gosto pela profissão, comecei a estudar para fazer concurso na área militar. E a profecia foi se cumprir muito tempo depois. Ou seja, eu estava com 19 anos quando se cumpriu. Na época eu tinha 14. Ou seja, 5 anos se passaram, pessoal. Tá? Então se cumpriu, nem sempre vai ser instantâneo. Talvez é algo relacionado lá na frente, ao futuro. Mas o profeta, né, a pessoa que tem um dom de profetizar, ele tem clareza na voz de Deus. Tá? Então isso é um dom de profecia manifesto. Foi algo direcionado para minha pessoa. Então a palavra que aquela mulher liberou se cumpriu. Ou seja, era algo proveniente do coração de Deus. Porque existem muitas pessoas que liberam palavras direcionadas, uma palavra direta. Quem aqui está com dor de cabeça seja curado agora. Deus me mostra que Deus está dando carro, chave de carro para pessoas. Então, tem o famoso profeta do Pix, que libera, né, a profecia, né, para a pessoa ali, que a pessoa ela paga para selar aquela palavra, né? Você tem que fazer uma oferta para a vida daquele profeta para que a palavra se confirme. Meu Deus do céu, cara. É cada coisa que a gente vê que isso não tem amparo bíblico nenhum. E as pessoas continuam caindo nisso, porque querem o quê? Profecias. Mal sabem elas. Esses homens estão usando elas para enriquecer, para construir os seus impérios. Tá? Então fique muito atento a isso. Então aqui a gente consegue ver isso. Então, os atributos que apareceram nesse texto que a gente acabou de ler não eram um atributo divino. Né? E se a profecia não se cumprir, então ela não provém do Senhor. Você que gostou desse conteúdo, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Eu te espero lá dentro da jornada em vídeo dos trabalhadores da 1ª hora.